Às vezes eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de viver no mundo hoje. Um mundo cheio de pressões, cheia de coisas que nos cobram uma série de comportamentos e múltiplas inteligências. E é difícil. Eu sei que é muito difícil porque isso aflora muitas emoções, muitos gatilhos. A nossa própria experiência de vida, ela nos afeta constantemente. Na neurociência, a gente estuda que existem duas modalidades diferentes, né, na nossa cabeça. Uma é a consciência, que é formada como um produto das nossas experiências. Então, conforme as experiências que a gente tem ao longo da nossa vida, isso vai determinando a consciência que nós temos acerca de nós e acerca da realidade que nos circunda. E a outra estrutura é o pensamento, que é totalmente diferente aí da consciência, né? O pensamento, ele está ligado a funções mecânicas do nosso corpo e ele age e atua diretamente com a nossa sobrevivência e com a nossa vivência também e com informações que nós aprendemos, com aprendizagens técnicas. Pegar um copo d'água, tenho que beber água, tenho que comer, tenho que caminhar, tenho que piscar os olhos, coisas nesse sentido. A consciência ela é muito maior. E aí, que eu penso que é válido dizer também, e aí a gente abre uma discussão bem legal aqui, porque na maioria das vezes a gente está frustrado, ou nós nos frustramos constantemente. E essas frustrações, elas vão abrindo um buraco, elas vão abrindo um abismo na nossa vida. Por quê? Porque certamente nós criamos alguma expectativa na realização ou na obtenção de sucesso de algo que não deu certo. E aí existem um milhão de fatores e de razões para que isso não deu certo, né? E talvez a gente tenha que começar a admitir que para algumas coisas o sucesso não vai vir para nós. Para alguns desejos, para alguns sonhos, para algumas vontades, eu não terei sucesso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que mudar o foco, nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que entender de fato o que eu tenho que aprender com a minha vida, com a minha existência, né? Eu sempre brinco com as pessoas, brinco não, né? Eu uso das metáforas porque elas ajudam a construir melhor o nosso entendimento. E eu lembro que eu dei uma palestra recentemente, e até está publicada aí nas minhas redes sociais. É uma palestra que eu gosto muito e um texto que eu venho construindo ao longo da minha experiência como terapeuta, que é: você está preparado para virar uma borboleta? E nesse texto aí eu falo de uma visão, de um olhar diferente que eu tenho acerca, por exemplo, do Jardim do Éden, da historinha lá do Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim podereis comer, menos da árvore do conhecimento. E aí eu vou desconstruir isso e vou dizer: por que Deus fala isso? Por que Deus proibiu o conhecimento ao homem? Na verdade, não é que Deus proibiu o conhecimento ao homem nessa história, né? O que Deus está dizendo é que tudo que a gente precisa para viver já foi dado. Então nós temos aí um princípio da lei da atração, tá? Que depois, em outro momento, num outro vídeo, a gente vai discutir de fato como é e o que é a lei da atração. Porque as pessoas acham que na lei da atração a gente pode atrair o que a gente quiser. E não é assim que funciona. Tá? A lei da atração só vai funcionar quando eu tenho consciência de quem eu sou e de qual é o meu lugar no mundo. E aí eu consigo atrair aquilo que é concernente a mim, a minha realidade, ao meu espaço e ao meu lugar. Tá? Começa por aí. Talvez as pessoas não tenham dito isso para vocês, porque elas estão mais interessadas em vender ou em ludibriar com essas teorias e com esses discursos aí. Mas enfim. Então a gente tem que entender, primeiro de tudo, o que nós estamos fazendo aqui. E por que o conhecimento não é dado lá na historinha do Jardim do Éden? Porque o conhecimento, ele não é dado porque ele só pode ser adquirido como produto da experiência. Então não é que Deus negou na historinha do Jardim do Éden. Que Deus quis dizer o seguinte, né?
Você só vai adquirir o conhecimento quando você passar pela experiência. E se a gente parar para analisar bem o que acontece ou o que é a vida, porque tudo o que acontece na nossa vida, em termos de desafio, de dificuldade, vem para nos ensinar alguma coisa. E será que se nós olharmos com este olhar diferente que eu estou sugerindo para você, não fica mais fácil? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aí. Porque tudo na vida nos ensina algo, né? Então, qualquer coisa que está te incomodando na tua vida, sabe? Quando você tem uma situação que te incomoda muito, o que você acha que aquilo está te ensinando? Porque aquilo está te ensinando. Está ensinando você a ter paciência. Quando eu tenho alguma coisa na minha vida que me incomoda grandemente, lembre-se disso. Está me ensinando a ter paciência. Porque se me incomoda, é porque não está do meu jeito, não está no meu ritmo, não está dentro do meu quadro de crenças morais, éticas, filosóficas, culturais, religiosas. Está fora. Logo me perturba. Então o que eu tenho que ter? Paciência, né? Resiliência. Porque eu também preciso entender que aquilo está ali e tem o direito de existir. Por mais que no meu julgamento seja algo atroz, horrível, chato, medonho, não importa, né? Outra questão muito interessante que é válido a gente lembrar: qualquer pessoa que ah, que lhe abandone, que lhe dê as costas, que não queira mais ser seu amigo, que não que simplesmente te abandone, deixe de falar com você, não quer mais saber de você. O que isso está ensinando? Né? Essa pessoa está sendo usada para dar uma lição a você. E que lição é essa? Está te ensinando como é que você precisa se levantar com os seus próprios pés. Está ensinando que você tem que aprender a contar com você mesmo antes de contar com os outros. A ajuda, ela é sempre bem-vinda. E você sempre vai ter pessoas que vão te ajudar. Nesse caso aqui, muitas pessoas têm medo. Têm medo de acabar o casamento, terminar o namoro, tem medo de falar as verdades para os amigos, tem medo de sair do emprego, de mudar de emprego, tem medo de mudar de cidade. Por quê? Por que esse medo impede as pessoas de se movimentarem na sua vida? Porque no final elas têm medo de ficarem sozinhas. E a dependência emocional é tão grande em relação a ter a companhia do outro que ela esquece que ela precisa contar consigo mesmo primeiro. E a gente de fato nunca vai ficar sozinho. Vocês podem observar, vocês podem ver. A pessoa que está sozinha, sem amigos, sem ninguém, sem absolutamente ninguém na vida dela, se você fizer um levantamento de como foi a tomada de decisão ao longo da vida dela, você vai ver que ela ficou assombrada de tal maneira pelo medo de ficar sozinha, que a mente dela boicotou ela própria nas escolhas que ela fez que levaram ela a estar sozinha. É assim que é, né? Então, quando você tem uma pessoa que lhe abandona, entenda que a vida está te ensinando a se levantar com os próprios pés, para que você tenha a força de caminhar, porque o caminho é teu, não é do outro. Quem tem que fazer esse caminho é você. Qualquer coisa na vida que lhe dê raiva, que lhe deixe com muita raiva, está te ensinando o perdão e a compaixão. É por isso que no decorrer do nosso dia, no decorrer da nossa vida, a gente vai se deparar com inúmeras situações que vão deixar a gente pé da vida, como as pessoas dizem por aí. Vão deixar a gente com muita raiva. Então lembra disso. Por que eu estou com raiva? Por que esta pessoa está me deixando com raiva? Por que esta situação está me deixando bravo? Está me deixando pé da vida? Está me deixando com muita raiva? Porque eu estou precisando aprender mais sobre o perdão e a compaixão.
Quer uma dica para desenvolver melhor o perdão e a compaixão? Pega o seu objeto oriundo da tua raiva, fecha os olhos, relaxa e olha para esse objeto, para essa situação, para essa pessoa. Geralmente o que nos dá raiva são pessoas. Então olha para ela, respira fundo e diga assim: fulano, eu vejo você, eu amo você, eu te perdoo, eu te peço perdão e eu te aceito do jeito que você é. E repita isso todos os dias, faça esse exercício. Até que, quando você repetir esse exercício novamente, essa pessoa tenha sumido por completo do teu campo de imagem. E aí você vai ver como tudo dentro de você vai ter mudado ao término dessa experiência. Isso é um caminho, é um exercício que eu gosto muito, chama Abraço da Paz. Quem ensina essa técnica é uma terapeuta chamada Helena Biassi. Ela desenvolveu um método terapêutico chamado terapia multidimensional. É uma terapia toda espiritualista. Vale a pena pesquisar, vale a pena fazer. Inclusive, quem quiser, eu faço essa terapia, é maravilhosa. Outra coisa legal também que a vida nos ensina, né? Com essas situações que às vezes a gente tem dificuldade de lidar. Qualquer coisa que tem poder sobre a gente, que nos domina profundamente, que nos amarra, está ensinando que nós temos que aprender a abrir mão do controle. Que a gente tem que aprender, né, a tomar de volta o controle. Pera lá, Casale. Você falou abrir mão do controle e agora você está falando tomar de volta o poder, tomar de volta o controle? É exatamente isso. Entendeu? Quando você tem algo que domina você por completo, no qual você está escravizado, no qual você está submisso, amarrado, ancorado, significa que você não está sabendo lidar com o poder na tua vida. Significa que você está com tanto medo de perder o controle que você já perdeu o controle. Você já se tornou refém daquela situação. Então, o que é necessário fazer para retomar o controle? Abrir mão dele. Porque quando eu abro mão do controle, quando eu abro mão de ter razão, quando eu abro mão de ter o poder, aí de fato eu assumo o controle do próprio. Porque eu vou entender que tem situações que não cabe a mim decidir, tem situações que não dependem de mim, tem situações dos quais eu não sou o responsável. Então, quando eu abro mão do controle, quando eu deixo que o universo haja, quando eu respeito o livre-arbítrio das outras pessoas, eu assumo o controle da minha vida, eu assumo o controle das minhas emoções, eu assumo o controle das minhas escolhas e eu me torno uma pessoa livre para dizer sim ou não. E eu paro de ficar amarrado porque eu perco o medo de perder. Aí é que está o segredo. Tá? Retomar o controle, retomar o poder na sua mão é perder o medo de perder. É se libertar, se livrar do medo de perder qualquer coisa. Porque quando eu tenho ou eu estou dominado pelo medo de perder, eu me amarro, eu me escravizo, eu me submito àquela situação, eu me ancoro. Qualquer coisa que você odeie, que você tem ódio mortal, está te ensinando que você precisa desenvolver o seu amor incondicional. Talvez esse seja um dos ensinamentos mais difíceis que a vida tem para nos dar. Porque é difícil amar o próximo quando esse próximo tem atitudes, tem discursos, narrativas, comportamentos, pensamentos que me desagrada, que extrai de mim o pior que eu tenho a oferecer, que é o ódio, que faz coisas para mim, que me machuca, que me violenta, que me agride. É pesado. Mas aí vem, quem foi que disse para você
que a vida é linda? Quem foi que disse para você que a vida é essa coisa romântica que a gente constrói na nossa cabeça? Viver não é bonito. Desenvolver conhecimento não é bonito. Assim como a gente tem observado ao longo dos séculos, se vocês estudarem a história da ciência, do desenvolvimento da ciência, você vai ver que todo conhecimento científico que a gente tem hoje, lá atrás, foi desenvolvido a partir de experiências horrendas, de experiências horríveis, aonde animais foram maltratados, seres humanos foram maltratados. A história do desenvolvimento científico, ela não é nem um pouco bonita. Ela não é linda, tá? Quando a gente pega para estudar o salto que a ciência, a medicina, a tecnologia deu a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Aí a gente fica horrorizado. E o nazismo teve um papel dentro disso. É horrível. É horrível. É horrendo. Mas tem esse desenvolvimento. Se hoje nós gozamos de um mundo tecnológico, de recursos médicos e de saúde que nos permite ter uma qualidade de vida, é graças a práticas e experiências nada bonitas, nada humanas do nosso passado. E aí vocês acham que para desenvolver, né, maturidade emocional, inteligência emocional, para nos tornarmos seres com uma consciência elevada, seres com uma capacidade de aceitar o diferente, de aceitar o outro, de ter resiliência, de ter uma expansão espiritual, uma expansão de consciência, ética, de moral elevada, o que a vida faz com a gente? Nos coloca em situações também nada bonitas. Pelo contrário, em situações extremamente perturbadoras. Situações de estupro, de morte, de assassinato, de roubo, de mentiras. Não é? Quantas pessoas vocês conhecem que têm várias experiências que podem ser horríveis? Vítimas de terremoto, de vendavais, de ciclone, gente que perdeu a família inteira, gente que perdeu filho, gente que sofreu acidente e por aí vai. São inúmeras histórias, né, de tragédias. E tragédias que podem ter culpados, tragédias que podem construir dentro de nós um ódio grande acerca do mundo, acerca das pessoas, dos governantes, da política, do planeta Terra, acerca de mim mesmo, acerca dos meus pais, acerca dos meus familiares. E o que a vida quer nos ensinar com isso? Amor incondicional. Por isso eu falo que esse é um dos ensinamentos mais pesados que a gente tem, mas também é um dos ensinamentos mais libertadores que a gente tem. Mais libertadores que a gente tem. Nas grandes parábolas acerca do mundo aí, vamos pegar a história de Jesus Cristo, vamos pegar a história do Siddhartha Gautama, do Buda, que encontrou o Nirvana e por aí vai. O que essas histórias têm em comum? Tanto Jesus quanto o Buda alcançam o amor incondicional. E por isso eles se libertam do mundo. Por isso eles se tornam consciências livres. E sendo uma consciência livre, eu posso navegar, eu posso viajar, eu posso me colocar em qualquer lugar. Porque eu vou conseguir olhar para qualquer situação, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, com olhos de amor incondicional, sem julgamento. E quando eu me liberto de todo e qualquer julgamento, eu liberto a mim mesmo dos julgamentos que eu faço. Eu deixo de carregar qualquer tipo de mágoa, qualquer tipo de culpa acerca de mim também. Porque boa parte do ódio, do julgamento que a gente tem dos outros, reflete em parte daquilo que eu não quero para mim, daquilo que eu tenho medo de trazer para minha vida. E por aí vai. Então, na verdade, construir e dar conta de desenvolver o amor incondicional é um ato de libertar a si mesmo das prisões mentais que a gente constrói como produto das nossas experiências. Qualquer coisa que você teme, que você tem medo,
está te ensinando a superar os seus medos. É por isso. Vocês já repararam que quanto mais medo você tem de alguma coisa, você tem 90% de chance de que aquilo vai acontecer. Porque o medo faz com que você desenvolva uma estrutura de tomada de decisão, de intuição na tua mente, em que você boicota a você mesmo e se coloca em direção daquela situação da qual você teme, daquela situação da qual você tem medo. E é sobre isso. Olhe para os seus medos e se liberte deles. Não vá em direção a eles. Como eu faço isso, Casale? Vigie os seus pensamentos. Olhe como está a sua tomada de decisão acerca disso. Raciocine sobre essa questão. E pensa, quanto mais eu temo, significa que eu tenho que superar isso. Eu tenho que desenvolver coragem. Coragem que é a força necessária para encarar os meus desafios, né? Qualquer coisa que você não consegue controlar tá te ensinando a largar a mão do controle. Já falei isso aqui, né? Que tem a ver com poder também, né? Qualquer coisa que você teme poder sobre você, né? Tá te ensinando que você precisa tomar de volta o poder. E qualquer coisa que você não consegue controlar, tá te ensinando que você tem que abrir mão do controle, largar o controle, né? Porque largar o controle refere-se justamente a assumir o controle de tudo isso, tá? Cada uma dessas coisas que eu falei para vocês, se vocês conseguirem levar isso para a vida de vocês, vocês deram conta de uma vida de terapia. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, é só vocês deixarem aí os seus comentários. Clica no sininho para receber notificações. Compartilhem esses vídeos aqui do canal do Casale Terapia. Me sigam lá no Instagram, @CasaleTerapia. Podem mandar mensagens, podem conversar comigo, podem tirar suas dúvidas. E sempre que eu tiver algum conteúdo legal para estar trazendo para vocês, eu estarei aqui nesse canal compartilhando um pouquinho daquilo que eu aprendo no meu dia a dia com vocês. Grande beijo para todo mundo e a gente se vê aí no próximo vídeo aqui nesse canal. Até mais!